Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma edição do programa Palavras de Vida, um programa da Associação dos Pastores Evangélicos de Mococa. Queremos mais uma vez agradecer a sua audiência e pedir também que você entre em contato aí com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes. Avise-os que está entrando agora no ar o programa Palavras de Vida pela TV Direta, canal 21. Ajude-nos a divulgar o programa e também a levar uma mensagem de fé, de vida e de esperança a quem você ama. Já voltamos com a mensagem da Palavra de Deus. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Roque Pneus, o shopping do seu carro. Avenida Marginal 1838, no centro de Mococa. Estamos de volta e agora com o momento de mensagem da Palavra de Deus. Sua Bíblia está aí? Por favor, abra aí no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 13. Nesse capítulo 13 de Mateus, Jesus vai falar sobre uma parábola da semente e dos solos aonde essa semente cai. E a minha pergunta inicial é: que tipo de solo é o teu coração? Nesse texto, Jesus vai falar de 4 solos diferentes. De uma mesma semente, 4 solos diferentes. E a pergunta é: que tipo de solo é o teu coração? Você que me assiste nessa oportunidade. Vamos começar aqui no versículo 19. A todos, e agora esse versículo 19 é o próprio Jesus explicando a parábola que ele havia contado. A todos que ouvem a palavra do reino, a mensagem do evangelho, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esta é a que foi semeada à beira do caminho. Então Jesus vai falar aqui da primeira semente, aquela que cai à beira do caminho. São as pessoas que ouvem o evangelho, não é? Diz aqui o texto, não compreendem bem a verdade que lhe foi anunciada, e diz então que o maligno vem e arranca aquela semente do coração do homem. E ele então não consegue frutificar, não consegue nascer de novo. Depois, Jesus vai falar do segundo tipo de semente. Ele vai dizer a que foi semeada em solo rochoso. Então agora Jesus está falando do segundo tipo de solo. O primeiro é a beira do caminho, onde as pessoas passam. E o chão ali é batido, a semente não penetrou na terra e o maligno veio e tirou aquela semente. Agora o segundo é a semente que cai num solo rochoso. O seu coração pode ser um solo rochoso. E ele vai explicar. Esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. São aquelas pessoas que ouvem a mensagem do evangelho, as boas novas de salvação e se alegram com essa mensagem. Mas Jesus explica: contudo, não tem raiz em si mesma. Por ser um solo rochoso, aquela semente não consegue adentrar a terra, a raiz não consegue se aprofundar na terra, porque a rocha vai impedir. E diz que aquela raiz, então, ou melhor, aquela semente, é de pouca duração.
não tem profundidade, enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Observaram? Não tem raiz em si mesmo, caiu em solo rochoso, é de pouca duração. Quando vem a angústia, a perseguição, as pessoas se escandalizam e voltam para trás. Você conhece pessoas assim? Que um dia aceitaram Jesus, foram para a igreja e aí, nossa, mas por que eu não vi antes? Mas Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Porque já pensaram, se alguém que aceitasse a Jesus, alguém que recebesse a Jesus como o Senhor e Salvador, não tivesse mais problema, não ficassem doentes, não ficassem desempregados, nossa, a igreja estaria super lotada. As pessoas iriam lá por causa da bênção, porque a partir do momento que aceitaram Jesus, elas não teriam mais problemas. Mas não é essa a realidade do Evangelho. E aí diz que assim que vem a angústia, a perseguição, as dificuldades, a semente não tem raiz, por causa do solo rochoso. Talvez o coração seu ou de alguém que você conheça seja um solo rochoso, onde a semente não pode ter profundidade. Agora Jesus vai falar do terceiro tipo de solo. A mesma semente cai num outro tipo de solo. Olha o verso 22, Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos. O solo agora é entre espinhos. É aquele que ouve a palavra, recebe a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então ele está dizendo aqui que o terceiro solo é aquela semente que caiu entre espinhos. Ela até tem profundidade, ela começa a tomar raízes, mas quando ela tenta crescer, há espinheiros que fazem com que ela não desenvolva. E esses espinhos são exatamente os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. As pessoas olham para o mundo, para aquilo que o mundo oferece e dizem: não, mas eu não posso abrir mão disso. As pessoas estão vivendo no aqui e agora e esquecem que há uma eternidade a ser vivida. Elas estão dispostas a trocar 70, 80, 90 anos, no máximo, por uma eternidade que o Senhor prometeu. Então, creem no Evangelho, aceitam a mensagem, mas se desviam. Talvez você seja um coração assim, ou conheça um coração assim, de alguém que aceitou Jesus, que creu no Evangelho, mas logo se deixou levar pela fascinação deste mundo. Mas agora eu quero falar do último tipo de solo. Verso 23, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus está falando que há um solo, há um coração que é um solo fértil, onde a mensagem do Evangelho, a semente do Evangelho cai e encontra raiz profunda. É um solo bem cuidado, é um solo onde aquela raiz pode se aprofundar e aquela árvore vai crescer e vai dar fruto. Esses são aqueles que vem a chuva, vem a tempestade, vem qualquer dificuldade, mas eles permanecem firmes, porque estão firmados, as suas raízes estão profundas. Qual é o tipo de solo do seu coração? É uma semente que cai na beira do caminho e o diabo logo tira? É aquela que cai entre o solo rochoso, não há profundidade e logo as angústias tiram você do caminho? Ou o teu coração é um solo entre espinhos
que tenta crescer, mas a fascinação que o mundo oferece, você não consegue dizer não para o mundo. Talvez seja o seu coração assim. Mas a minha oração é que o teu coração seja o solo do capítulo 23, do versículo 23, que diz que é um solo onde a raiz vai encontrar profundidade, vai crescer, vai dar fruto. E a esses está reservado e preparado o reino de Deus e as promessas que Ele tem para aqueles que nele esperam. Qual é o tipo do seu coração? A minha oração, o meu desejo, que o seu coração seja um coração, seu coração seja um solo como esse do versículo 23, onde a raiz do Evangelho de Jesus, onde a palavra de Deus possa encontrar guarida, você possa estar firmado, que nada nesse mundo possa abalar você. A chuva pode vir, as tempestades podem vir, mas você vai estar firme, arraigado na palavra, na promessa de Deus. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco voltamos com a continuação do nosso programa. Não saia daí. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, Cristo em vós a esperança da glória. Venha participar e conhecer o poder de Deus que cura, liberta e transforma. Quarta e sexta às 19h30 e domingos às 18 horas. Esperamos por você. A comunidade cristã Getsemane tem o prazer em convidá-los para estar conosco e participar das nossas reuniões. Quarta-feira, culto com os vitoriosos. Sexta-feira, aprendendo no seu santo templo. Aos domingos, juntos, celebrando ao Senhor Jesus. Venha e traga a sua família a partir das 19h30, na Avenida Cristóvão Lima Guedes, 1149, com a direção Pastor João Vicente. Estamos de volta. E agora, na boa companhia do pastor Ismael, a quem eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, pastor Ismael. A paz do Senhor Jesus, pastor Josias, que a paz de Cristo reina no seu coração e que Deus venha te abençoar nesse dia no nome de Jesus. Muito bem, pastor. Como a gente prometeu semana passada, aliás, o senhor está com uma camisa muito bonita. Obrigado, hoje. Obrigado. Como prometemos semana passada, nós vamos continuar falando sobre o crente denorex, ou o crente genérico, né? O que é isso? Né? Explicando mais uma vez, antigamente existia, os mais antigos vão lembrar disso, existia um shampoo, que nem sei se existe mais, chamava Denorex. E aí a propaganda que a empresa fazia dele é que ele parecia um remédio, mas não era apenas um shampoo, né? E aí dizia, parece que é, mas não é. E a gente fez esse gancho porque há pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, mas não vivem como tal. E isso, então, nós estamos chamando de crente denorex, crente genérico, né? E a Bíblia diz que são joios que estão no meio do trigo, que são bodes no meio de ovelhas. E isso, pastor Ismael, não é de hoje, sempre existiu. Infelizmente, na Igreja de Cristo, a gente tem que entender que enquanto nós estamos aqui, a igreja ainda vai estar misturada com pessoas que estão dentro dela, mas não pertencem a ela. Mas nós não podemos fazer essa separação, porque é só Deus que conhece quem é bode, quem é ovelha, quem é joio e quem é trigo. E isso só vai ser definido no dia da grande colheita, não é, pastor? E essa é a grande preocupação nossa, né, pastor? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Nós vivemos em um país chamado Brasil que a maioria, né, nós temos aí uma porcentagem imensa
se diz cristão, né? Sabemos aí tantas religiosidade hoje que está centrada nessa palavra ser cristão. E a gente fazendo alguma pesquisa, pastor, a respeito de ser cristão, nos traz para nós, primeiro, um grande privilégio, né? Um grande privilégio sermos chamados de cristão. Ser chamado de cristão quer dizer um povo que está relacionado a Cristo, um povo que está voltado para Jesus. Porém, é importante nós descobrir que papel nós estamos exercendo, que tipo de cristão que nós estamos sendo identificados nesta terra, porque essa identificação tem que chegar ao coração de Deus e você tem que ser provado e aprovado pelo Senhor. E no livro de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, tem um versículo interessante no capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é isso, capítulo 2, versículo 6 de 1 João, que diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, em Cristo, olha o que diz aqui, esse deve também andar assim como ele andou. E o que é lindo a gente procurar fazer uma analogia a respeito dos primeiros discípulos, da primeira igreja, pastor, que andaram com Cristo, que vivenciaram Cristo, logo após a Cristo, a morte de Cristo, uma igreja ali numa fé intensa com Deus, uma igreja que procurava se espelhar em Cristo, procurava buscar até imitar a Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eles procuravam viver essa vida intensa com Deus, pastor, uma vida de um relacionamento íntimo tremendo com o Senhor, e grandes milagres aconteciam, pastor. Deus visitava aquele povo de uma forma tremenda e poderosa, porque era um povo que tinha um comprometimento com Deus, uma responsabilidade tremenda com o Senhor, e eles viviam uma fé viva, verdadeira, eles andavam verdadeiramente com Deus, né? E eles vivenciavam ali o sobrenatural de Deus, as maravilhas de Deus na vida deles. E hoje, pastor, nós vemos que a palavra ser cristão, ela se tornou uma coisa tão desvalorizada, tão descredibilizada, que o povo já não tem mais essa fé intensa, essa paixão por Jesus, viver uma vida de comprometimento, de um relacionamento, de um íntimo sério com o Senhor. E isso nos agrava e muito. Nós estamos aí com as nossas gerações vindouras, com nossos filhos, nossos netos, né, pastor? E nós não sabemos aonde isso vai parar, porque a frieza de espírito está se tornando muito grande e o povo está se distanciando de Deus, né, pastor? Pastor, houve um tempo em que, quando você, vamos falar do segmento evangélico, em que quando você se dizia evangélico, você chegava numa venda para fazer alguma compra, nossa, as portas eram abertas, não é? Ah, eu sou evangélico, qual é a sua igreja? Não, só pode comprar e tal, você não tinha restrições. Eu lembro que assim que cheguei aqui na cidade, eu fui comprar uma moto, e quando cheguei lá, eles não queriam financiar a moto para mim, porque eu era pastor. Sim, já aconteceu comigo, pastor. E eu falei: mas por quê? Eu pago minhas contas em dia, eu não devo nada, meu nome não está sujo, tal. Porque, pastor, existem, isso é uma vergonha para nós, e eu vou falar isso aqui abertamente, porque a Bíblia também não esconde o pecado das pessoas que pecaram. Davi pecou, a Bíblia não escondeu. Ah, pastor, é porque existem vários pastores que estão no SPC que compraram e não pagaram, pessoas que se dizem pastores. E eu falei: mas eu não posso responder por eles, eu respondo por mim. E eu briguei. Sim. E eu consegui, pastor. Eu fiz o financiamento dessa moto, já paguei a moto, já vendi a moto, né? Mas eu briguei porque não. Que história é essa? Eu não posso pagar por causa dos outros, né? Mas houve uma época em que nós
Só pelo fato de dizer que éramos evangélicos, que era um pastor, as portas se abriam. Mas hoje, infelizmente, eu vou usar uma palavra meio pesada aqui, há tanto picareta no meio evangélico. É o joio do trigo, né, pastor? E eu quero falar do nosso segmento. Sim. Não vou falar de outro segmento, não. Vamos falar do nosso aqui, dos evangélicos. Há tanto picareta aí que as pessoas então confundem e colocam todos no mesmo saco. Sabe, pastor, eu fui policial, já vou lhe dar a palavra. Sim. Eu fui policial numa época, há muitos anos atrás, né? E aí eu ficava bravo quando as pessoas chamavam todo policial de corrupto. E eu não era, e não é só porque eu era evangélico. Haviam policiais da minha época, colegas meus, que não eram evangélicos, mas eram honrados. Eles não se corrompiam. E aí a gente tem uma mania de generalizar. Por causa de alguns, todos acabam pagando, pastor, né? E as pessoas olham para nós achando que... É por causa do tema, pastor. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Por isso nós pegamos esse tema aqui. Eu estava falando alguém passar esse açúcar da vida, não vou poder dizer essa palavra. Por isso que existe esse tema aqui hoje. Parece, mas não é. Por isso que é importante nós viver a nossa vida íntegra diante de Deus e diante dos homens, né? A honestidade, o nosso nome, pastor, é o que mais importante está sobre nós. E principalmente nós que regimos aí uma função tão tremenda diante do Senhor. Eu me coloco assim como uma pessoa privilegiada, porque é o chamado de Deus na vida da gente, é um legado que Deus coloca sobre a gente. E nós estamos aqui para representar Deus, nós estamos aqui para ser embaixador de Cristo. E é uma responsabilidade muito grande, tremenda, pastor, muito grande. E nós não podemos decepcionar, não estou falando desse não homem, estou falando, nós não podemos decepcionar Deus. Principalmente Deus. Você é a propriedade mais prioritária que Deus tem. Você é a primícia dele, independente da sua religião, independente da sua fé, independente da sua crença. Você é pedra preciosa para Deus. Quando eu falo pedra preciosa, imagina um diamante, imagina uma pepita de ouro, imagina aí qualquer uma dessas pedras preciosíssimas. Você está acima de todas elas junto, pastor. Você é a preciosidade de Deus. Como o senhor falou na semana passada, nós somos embaixadores. Embaixadores de Cristo. Eu uso essa palavra assim, ser embaixador de Cristo é ser como Ele é, e como Ele foi, e como Ele será. Nós temos que aqui demonstrar quem é verdadeiramente Cristo, para que as pessoas também venham se apaixonar por Ele, pastor, através da gente. Sim. As pessoas têm que olhar para a gente e ver em nós o caráter de Cristo, ver em nós o reflexo da glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos luzeiros num mundo pervertido, num mundo totalmente em trevas. Pastor, eu sempre digo que nós somos aquele farol, né? E é interessante porque Deus, Ele diz que Ele é a luz da glória, né? O sol da glória é o Senhor, Ele está acima de tudo e esse reflexo bate sobre nós. Então, querido, você está nos assistindo, vamos ser verdadeiros, vamos ser genéricos, vamos ser verdadeiramente cristãos, que sirva a Deus em espírito e em verdade e agrade a Ele, dê prazer a Ele, faça Ele feliz e você será uma vida eterna de felicidade. Para isso nós fomos chamados, para ser sal, para ser luz. A Bíblia diz, se o sal deixar de exercer a sua função, ele vai ser pisado pelos homens. Se a luz for colocada embaixo de uma mesa, não vai ter valor nenhum. Que eu e você, queridos, possamos verdadeiramente brilhar nesse mundo, possamos dar testemunhos. É claro que nós não estamos falando aqui que somos perfeitos. A perfeição, enquanto estivermos nesse mundo, nessa carne aqui, a gente não vai alcançar. Mas nós precisamos nos esforçar. Nos aproximar da perfeição, né, pastor? Exatamente, para dar bom testemunho daquele que nos chamou. Nosso tempo acabou, daqui a pouco voltamos com o momento final, momento de oração. Não saia daí. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Igreja Congregacional, 157 anos no Brasil. Faça de nossa igreja o seu lar espiritual. Visite-nos, Rua Carmo Taliberti 741, Centro. Igreja Congregacional, a igreja da família.
Estamos de volta com o programa Palavra de Vida, esse programa qual tem abençoado tantas famílias. Somos gratos por você fazer parte desse programa. Queremos estar orando por você agora, pedindo a Deus que venha manifestar a glória dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a sua família. Mas há um versículo ainda no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que é uma promessa tremenda de Deus para a sua vida, quando nós verdadeiramente o clamamos em espírito e em verdade. Ele diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Assim diz o Senhor de Israel, ou Deus de Israel. Isso é uma promessa de Deus para nós. Quando você verdadeiramente está ligado ao trono de Deus. Não basta nós clamarmos ao Senhor, não basta orarmos, não basta você, vou dobrar o joelho e vou orar. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa ter uma intimidade com o Senhor. Você precisa andar com Ele, vivenciar essa vida com Ele, entregar verdadeiramente a sua casa aos cuidados de Deus. Deus ama você e Deus tem prazer na sua vida. Mas Deus não pode fazer nada se nós não formos verdadeiros adoradores. Você entendeu hoje o nosso debate aqui, o nosso assunto? Somos ou não somos? Seja você, independente dos outros, uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador, e Deus vai ter prazer na tua vida, e essas promessas que Deus tem para você são coisas grandes e firmes que você não sabe. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença soberana, nós queremos Te agradecer por esse momento tão especial. Queremos agradecer, ó Deus querido, por esta emissora. Queremos agradecer, ó Deus, pela vida de toda a equipe da TV Direta, Senhor, desse canal 21, a qual nós temos aqui, Pai Celestial, a oportunidade de expressar o Teu nome, Pai, de levar uma palavra, ó Deus, de vida, uma palavra, Senhor, de esperança, uma palavra de salvação, de mudança, de transformação de vida, uma palavra que vem do coração de Deus para o coração daquelas pessoas que estão nos assistindo. Senhor, meu Deus, nós queremos Te pedir agora, Senhor, a Tua bênção sobre essas pessoas. Que o Senhor, Pai, venha olhar e contemplar o coração de cada uma delas, Senhor. Que o Senhor venha, Pai Celestial, de encontro às suas necessidades. Que o Senhor venha, Pai, repreender toda a obra contrária, Pai. Toda seta maligna, todo dardo de Satanás, toda obra, todo projeto, todos os planos do inimigo contra essas pessoas sejam quebradas, destruídas na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos anjos do céu, Senhor, a favor de cada uma delas. Que estes anjos desçam, Pai Celestial, com as espadas de fogo, dissipando todas as trevas, Pai, dissipando toda a obra contrária, e que essas famílias sejam protegidas, sejam sustentadas, sejam livres do ataque do inimigo, Pai. Que o Senhor venha repreender a contenda, a confusão, Pai Celestial, o conflito dentro de casa, e que a paz de Cristo venha reinar ali, Senhor, que haja alegria nos corações, que toda tristeza seja caída por terra, Senhor, toda afronta, todo confronto, Pai, seja vencido, e que essas famílias vivam, Pai Celestial, a provisão do Senhor. Que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, que o Senhor venha curá-las de toda a enfermidade, venha libertá-las de todo o cativeiro, Senhor. Abra as portas para essas famílias sofridas, essas famílias que estão vivendo uma vida, Pai Celestial, de sofrimento, de falência, de derrota, de fracasso, sem esperança, mas que eles venham encontrar no Senhor, Pai, uma grande porta aberta, que eles venham entender e reconhecer que só o Senhor é Deus, que eles venham abrir, rasgar o seu coração, Pai, e receber o Senhor Jesus, Pai, nas suas vidas, porque só o Senhor Jesus tem vida abundante para oferecer, só o Senhor tem coisa boa, perfeita e agradável para realizar no coração dessas pessoas. Que o Senhor venha abençoá-las, Pai, que o Senhor venha agregá-las. Nós reivindicamos todos eles para o Teu reino e nós declaramos salvos, libertos de todo o mal, que a presença do Senhor venha a ser edificante e abundante na vida dessas pessoas. É assim que nós oramos agradecido no nome santo e bendito de Jesus, para o louvor e honra da Tua glória. Amém e amém.
Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem, se Deus quiser. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Êxito Imóveis. Oportunidades diárias para você conquistar a sua casa. Imóveis prontos em novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Informações e vendas ligue 3656-9696 ou acesse êxitoimóveis.com.br. Chegamos ao final de mais esta edição do programa Palavras de Vida. Obrigado pela sua audiência. E esperamos contar com você na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Que até lá o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.